Dando continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus, nós leremos no capítulo 15, os versículos 32 a 39. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 32 a 39. Onde lemos assim, irmãos. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não a desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Meus irmãos, no decurso da nossa exposição do Evangelho de Mateus, que agora em fevereiro já completa 2 anos, eu tenho tido a oportunidade de várias vezes ressaltar, chamar a atenção dos irmãos e das irmãs, que os evangelhos não têm como objetivo simplesmente nos comunicar algumas lições de moralidade ou lições de moral. Os evangelhos não foram escritos para exaltar sequer as virtudes humanas, ou mesmo as virtudes cristãs. Mas eles foram escritos para revelar a Cristo, o nosso Salvador, e ao seu reino, o seu reino. E assim como as parábolas, elas revelam aspectos variados do reino de Deus, os milagres de Cristo também revelam aspectos importantes dos seus atributos, da sua pessoa. E não há um milagre realizado por Jesus que não revele aspectos importantes acerca da sua pessoa e da sua obra. E este também. É possível que os irmãos estejam com uma sensação semelhante à minha, quando, durante a semana inteira, eu estive considerando esse texto, especialmente quando, na segunda-feira pela manhã, chegamos a esta porção da Palavra de Deus. Afinal de contas, há uns 3 domingos atrás, nós estivemos aqui expondo um texto bastante semelhante a esse, ou seja, a primeira multiplicação dos pães, no capítulo 14, a partir do versículo 13 até o verso de número 21. Eu não costumo saltar nenhuma porção quando nós estamos expondo a Bíblia. Eu creio que haja qualquer passagem bíblica supérflua. Não creio que elas apenas se repetem. Creio que elas têm lições importantes para nos ensinar. Apesar de algumas passagens bíblicas
relatarem episódios, acontecimentos semelhantes, parecidos, como o episódio que nós acabamos de ler. Nós lemos em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, que quando o Senhor chamou Abraão para fazer dele uma grande nação e dispensar sobre ele e a sua descendência as suas bênçãos, ele não fez isso apenas para abençoar Abraão e a sua descendência. Deus tinha como propósito, por meio de Abraão, abençoar todas as nações da terra. De ti, disse Deus, farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus escolheu Abraão para dele fazer uma grande nação, ele tinha, portanto, como propósito manifestar a sua graça, a sua bondade, a sua benignidade, a sua generosidade, não apenas para com o povo do pacto, com o povo da aliança na antiga dispensação, que tinha aquele caráter nacional. Movido pela sua graça, pela sua compassividade, pela sua generosidade, o Deus Todo-Poderoso queria abençoar todas as nações da terra. Em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 22, nós lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E no verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E meus irmãos, esta porção da palavra de Deus, o registro inspirado deste milagre que o Senhor Jesus realizou, revela um aspecto importante do caráter de Deus, revela um aspecto fundamental e muito confortador para nós da disposição graciosa de Deus e do seu Filho para nos abençoar. Os irmãos conhecem bem o contexto em que o nosso texto se encontra, uma vez que estamos expondo sequencialmente o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E os irmãos sabem que no contexto imediato, nesse capítulo 15, Mateus registra primeiro um confronto de Jesus com os fariseus, que ficaram indignados porque Jesus não estava observando, os discípulos de Jesus não estavam observando as tradições religiosas, as tradições humanas, no que dizia respeito à lavagem cerimonial das mãos antes de comerem. E Jesus, então, confronta aqueles fariseus, aqueles escribas, com o fato de que eles é que estavam sob o pretexto de guardar as tradições dos anciãos, as tradições religiosas e humanas, eles estavam invalidando e quebrando a lei de Deus. Depois, no domingo passado, nós vimos como o Senhor Jesus se dirige para as regiões gentílicas de Tiro e de Sidom. E como ali, procurado por uma mulher cananeia, que suplica insistentemente a sua graça e o seu favor, o Senhor Jesus condescende em abençoar aquela mulher e exalta a sua fé, dizendo, mulher, grande é a tua fé,
seja feito como tu queres, e então a sua mulher foi curada. E vimos ainda como, após esse acontecimento, o Senhor Jesus realizou ainda várias outras curas que são resumidas nos versículos 29 e 31, aos quais eu fiz referência no domingo passado, mas eu ainda quero fazer referência neste domingo também. Num certo sentido, esses versos 29 a 31, eles são ou representam uma conclusão, uma consequência da passagem anterior, da cura da mulher cananeia, e ao mesmo tempo eles introduzem a passagem que nós acabamos de ler, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Em comum, irmãos, com essas passagens, está a questão judaica e gentílica. A controvérsia de Jesus com os fariseus acerca da lavagem cerimonial, ela como que abre as portas para essa questão e chama a nossa atenção para essa questão. E a cura da mulher cananeia, as várias outras curas realizadas entre gentios, na região de Decápolis. E a segunda multiplicação dos pães também focalizam esse aspecto do reino de Deus. Ele não estaria limitado apenas à nação de Israel. Ele deveria, partindo de Jerusalém, alcançar a Judéia, Samaria e se estender até aos confins da terra. A bênção de Abraão não era apenas para judeus. A bênção de Abraão era também para os gentios. Para os intérpretes liberais, os críticos, os liberais, o fato de termos aqui um registro de um milagre tão semelhante ao milagre já registrado anteriormente, não representa um problema. Na verdade, para eles, o que nós temos aqui, na passagem que lemos, é uma evidência concreta de que a Bíblia não é um livro inerrante, infalível. Para eles, a explicação para o registro daquilo que chamamos de a segunda multiplicação dos pães, está no fato de que esse registro não passa de um registro inacurado, não preciso, de uma tradição oral da igreja primitiva. Eles não creem na infalibilidade da Bíblia, eles não creem na inspiração das Escrituras e, portanto, eles interpretam a Bíblia e entendem a Bíblia, claro, de acordo com as pressuposições liberais que eles sustentam. Assim, quando eles leem uma passagem como essa, eles explicam da seguinte maneira. É que na igreja antiga havia várias tradições orais, algumas coisas aconteceram, e aí então, quando a história foi passando de boca em boca, ouvido em ouvido, os detalhes foram sendo mudados, foram sendo alterados. E aí o registro de um mesmo episódio, de um mesmo evento, que num lugar durou um dia, pelo registro, e no outro registro durou, ou noutra versão daquela narrativa, teria durado 3 dias. As 5 mil pessoas, em um dos episódios, teriam se transformado em 4 mil pessoas. Os 5 pães passaram a ser 7 pães. E os 12 cestos que sobraram passaram então a ser 7 cestos. E então, segundo eles, uma vez que os evangelistas não passaram de editores, de compiladores daquelas tradições orais, eles simplesmente nem sabiam que, na verdade, esses 2 eventos faziam referência a um evento só, são apenas 2 versões
imprecisas de um só acontecimento que teria sido realizado por Jesus. De fato, para eles que não creem no caráter transcendental das Escrituras e na possibilidade da realização de milagres propriamente ditos, eles interpretam esse acontecimento não como um milagre, não como uma demonstração de que Jesus era Senhor da própria criação e que Ele pode transformar as substâncias, pode criar, pode multiplicar as substâncias. De uma maneira humanista, típica da interpretação liberal, eles sugerem que esse texto, que não passa de uma outra versão do acontecimento anterior, que tivemos a oportunidade de considerar há 3 domingos atrás, segundo eles, o que Jesus fez aqui teria sido apenas encorajar, teria sido apenas inspirar as pessoas presentes e que tinham alguns lanches, algum alimento, algum pão, representados aqui simbolicamente apenas nesse número, a compartilhar aquilo que eles possuíam com as outras pessoas, de tal maneira que cada um se dispondo a compartilhar o que tinha, pronto. Aí as necessidades daquela grande multidão foi suprida, saciada, pelo milagre, entre aspas, da generosidade humana. É assim que os intérpretes liberais interpretam essa passagem bíblica. Mas, meus irmãos, é evidentemente que os liberais, partindo das suas pressuposições críticas, eles interpretam assim. Mas nós não precisamos interpretar esse texto assim, porque as nossas pressuposições não são essas. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, é infalível, e não há razão nenhuma para interpretar o texto como eles o fazem. Nosso texto tem várias semelhanças, é verdade, com o registro no capítulo 14. Aqui temos em ambos um evento em que as pessoas estavam ali com Jesus, elas se tornaram famintas, Jesus não queria despedir aquelas multidões naquela circunstância, naquela situação, e então, de forma extraordinária e miraculosa, ele multiplica o que havia ali disponível, fossem 7 pães, ou numa situação, ou 5 pães em outra situação, para então saciar a fome e a necessidade das pessoas ali presentes, uma vez que não havia outra possibilidade de alimentar tamanha multidão ali presente e seguindo a Jesus. Também fica evidente no texto que em ambos os episódios, Jesus farta de modo absolutamente abundante aquelas multidões, de tal maneira que eles comeram, se fartaram, talvez 25 mil, 20 mil pessoas, contando com mulheres e crianças, num caso, no outro caso, talvez um pouco menos, já que não havia 5 mil homens apenas, e no outro episódio 4 mil homens apenas, mas há de fato várias semelhanças no nosso texto. Mas há também algumas diferenças importantes. Os números são todos diferentes, como eu já mencionei. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas estavam ali com Jesus apenas um dia inteiro. Aqui, eles passaram 3 dias com Jesus. Na primeira multiplicação, havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aqui nós temos 7 pães e alguns peixes e 2 peixes, que Jesus então utiliza para realizar o seu milagre. Na primeira multiplicação,
sobraram 12 cestos. Aqui sobram apenas 7 cestos, o que é mais do que abundante, depois de todos haverem se alimentado. Mas mais importante do que essas diferenças numéricas, o que em si já apontam claramente para 2 registros, 2 episódios, 2 multiplicações de pães e peixes, está o fato dessas multiplicações, desses milagres, terem acontecido em contextos bem diferentes, em locais diferentes e com um tipo de pessoas beneficiadas por esses milagres também radicalmente diferente. Os bons comentaristas, estudiosos do Evangelho de Mateus não deixam de perceber o fato que exatamente nessas diferenças com relação ao local em que o primeiro milagre foi realizado e o segundo milagre foi realizado, é que se encontra a relevância da passagem que nós temos para considerar diante de nós. Então vamos, irmãos, eu peço que os irmãos abram, por favor, a Bíblia, mantenham a Bíblia aberta e vamos considerar juntos, rapidamente, a segunda multiplicação dos pães, sob o tema Pão para os Gentios. Ou, penso que melhor tema seria ainda, um poderoso e compassivo Salvador. Porque é isso o que essa passagem revela. Que o nosso Salvador, ele é poderoso. E mais ainda, ele é generoso, ele é misericordioso, ele é compassivo. Eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o texto que nós não lemos, a passagem anterior, como eu disse, que se constitui, na realidade, uma introdução ao nosso texto, ou seja, os versos 29 e os versículos 31, que nós apenas mencionamos no domingo passado. E com relação a essa passagem, peço que os irmãos observem o lugar, as curas e as pessoas. O Evangelho de Mateus não deixa muito claro aonde essas curas foram realizadas. Nós lemos apenas que partindo Jesus dali, ou seja, das regiões de Tiro e Sidom, na antiga Fenícia, hoje o sul da Líbia, um território gentílico, onde Jesus curou a filha daquela mulher cananeia, uma gentílica, a gentia. Partiu Jesus dali para junto do mar da Galileia e então, subindo ao monte, assentou-se. Essas informações apenas não nos permitem identificar aonde ocorreu o segundo milagre. Se ele tivesse ocorrido no lado ocidental, no lado oriental do mar da Galileia, então seria no território judaico. Se ele tivesse ocorrido do outro lado, do lado oriental, do lado leste, então, do mar da Galileia, na Transjordânia, então teria sido realizado em um território gentil, em território pagão. Mas o Evangelho de Marcos deixa claro, e essa é a grande vantagem de termos mais de um Evangelho, não se contradizendo, mas sim se complementando nas suas informações. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no versículo 31, nós lemos que de novo se retirou Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E o território de Decápolis, o nome grego Deca, polis, 10 cidades, apontava exatamente para uma região na Transjordânia, onde ali estavam 10 cidades, estados gregas, ou seja, um território gentílico, não um território judeu. No lado oeste do mar da Galileia. Se alguém tem um mapa mais ou menos na mente, então Jesus veio de lá, do lado ocidental, mas lá em cima, da região de Tiro e Sidom, passou por cima do mar da Galileia e foi então para o outro lado, na Transjordânia, alcançando aquelas regiões de Tiro e de Sidom. Foi ali que aconteceram os milagres
registrados na seção que eu acabei de mencionar, os versículos 29 até o versículo 31. Mas aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, há uma indicação implícita de que os milagres aqui mencionados, eles foram realizados não entre judeus, mas entre gentios. Mencionei no domingo passado que o registro desses milagres termina com a referência de que então glorificavam ao Deus de Israel. Se o milagre tivesse sido realizado entre os judeus, então não haveria necessidade, como na maioria das vezes acontece, da expressão o Deus de Israel. Apenas glorificavam a Deus, estaria mais do que subentendido e entendido, e os judeus estavam glorificando a Deus. Entretanto, sendo o milagre realizado entre gentios, nada mais apropriado que aqueles que presenciaram a realização daqueles milagres glorificassem ao Deus de outra nação, não aos deuses deles, mas ao Deus de Israel. O que seria bem adequado, especialmente diante do contexto da cura de uma mulher gentílica, anteriormente mencionado, ou da filha da mulher gentílica, também uma jovem gentílica, a mulher cananeia. Com relação às curas, meus irmãos, apenas chamo a atenção para o fato de que Mateus registra aqui a cura de várias enfermidades, de várias doenças que acometiam as pessoas. Jesus já havia realizado muitas curas entre os judeus. Nós já consideramos aqui algumas referências gerais assim que Mateus faz sobre curas que Jesus teria realizado e realizou entre os judeus. É interessante notar que no registro da primeira multiplicação dos pães, os irmãos podem observar no capítulo 14, a partir do versículo 13, nós vemos que essa multiplicação dos pães para a multidão judaica que estava ali acompanhando Jesus e sendo objeto das suas curas, ocorreu logo depois da referência a várias curas que Jesus realizou. Observe os versículos 13 e 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se num barco para um lugar deserto, à parte, e sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Depois de uma cura por atacado, vamos dizer assim, de muitos enfermos judeus, e então logo a seguir a multiplicação dos pães, agora nós temos aqui o registro de várias curas também, e a seguir o registro da multiplicação dos pães, mas agora não para os judeus, e para os gentios. A bênção de Abraão era também para os gentios, porque Deus é compassivo, é gracioso, é bondoso, é misericordioso e se compadece não apenas de uma nação, de um povo, de uma descendência física de Abraão, mas ele se compadece de todas as nações da terra. Aqui, os judeus, os gentios, eles compartilharão das bênçãos de Abraão. Mas, meus irmãos, além do local e dessa referência às curas, de vários tipos, aqui há referências aos coxos, a aleijados, a cegos, a mudos. Marcos, de uma maneira bem típica, bem detalhista, como ele é, o Evangelho de Marcos, ele seleciona uma cura, a cura de alguém que era mudo e tinha dificuldade para falar, apenas ilustrando as várias curas que Jesus realizou na passagem paralela a essa passagem de Mateus. Chama a atenção aqui o fato de que Jesus tem poder para curar todo tipo de enfermidade. E chama a atenção também
a miséria, o estado de miséria e o número enorme de enfermidades e doenças que nos acometem como consequência da queda e como consequência do pecado. O que é que o pecado fez para nós? E o que faz o nosso grande, poderoso e compassivo Salvador? Com relação às pessoas, já adiantei, já mencionei, certamente a referência aqui a essas curas são a gentios daquela região de Decápolis. E exatamente por isso é que eles glorificavam, como disse, ao Deus de Israel. Mas, meus irmãos, tendo considerado essas circunstâncias específicas em que o milagre que nós estamos considerando foi realizado, agora eu chamo a atenção dos irmãos para um problema conhecido que novamente os discípulos tiveram que enfrentar. A escassez de pão para alimentar uma enorme multidão em uma região absolutamente desértica, onde eles não poderiam conseguir alimento suficiente para saciar a fome de tanta gente. E nesses versículos 32 a 33, onde esse problema é apresentado, peço que os irmãos considerem, primeiro, a necessidade das multidões, depois, a compaixão de Jesus e depois, ainda, a reação dos discípulos. Com relação às necessidades das multidões, Mateus diz que agora, neste caso, a multidão estava com Jesus não apenas um dia, mas há 3 dias eles estavam com ele. É certo que eles estavam, em primeiro lugar, em busca de milagres, em busca de cura, e que Jesus, graciosa e compassivamente, estava atendendo e curando aquelas multidões gentílicas daquela região de Decápolis e que vinham até a ele e estavam sendo ali abençoados por ele. Mas é difícil imaginar que Jesus tenha passado ali 3 dias apenas curando, sem aproveitar a oportunidade para instruir, para ensinar aquelas multidões. Há até uma certa semelhança de linguagem entre o Sermão do Monte e essa passagem aqui. Tanto no Sermão do Monte como aqui, Jesus se dirige a uma parte elevada, a um platô, a uma parte da montanha, e ali então ele passa aquele tempo ensinando. E aqui também Jesus passa aquele tempo, certamente, não apenas pregando do reino, mas como é quase um refrão no Evangelho de Mateus, ensinando, não apenas curando as pessoas, mas também pregando o Evangelho do reino, ensinando o Evangelho do reino àquelas multidões. Mas o fato é que depois de passarem ali 3 dias, dificilmente as pessoas que foram até Jesus, com as suas pessoas enfermas para serem curadas, teriam levado muito alimento. Provavelmente cada um levou alguma coisa para comer e tudo, mas o primeiro dia passou, comeram, eles continuaram ouvindo o ensino de Jesus e também a serem beneficiadas pelas curas que ele foi realizando, e então o alimento acabou. E nós lemos no versículo 32 que Jesus, tomando a iniciativa e chamando os discípulos, disse: tenho compaixão dessas pessoas. Eu estou sendo movido por compaixão desse povo, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Há uma palavra-chave aqui. Os irmãos podem ter percebido já que despedir é quase um termo-chave no registro das últimas passagens que nós temos estudado nesses 3 últimos domingos. Os irmãos devem lembrar que durante a primeira multiplicação dos pães, a solução dos discípulos para o problema foi: despede a multidão. É tão fácil, né? Manda embora, despede a multidão. Quando a mulher cananeia veio a Jesus, a solução dos discípulos foi fácil: olha, despede essa mulher para ir embora, porque ela vem aperreando a gente, vem atrás da gente o tempo todo, mesma palavra. E aqui Jesus como que se antecipa e diz: eu não quero despedir a multidão, essa solução nem me apresentem. Eu não vou despedi-la faminta como se encontra, porque eu sou Deus compassivo, gracioso e misericordioso e tenho compaixão desse povo.
E a isso eu chamo a atenção dos irmãos, ou seja, a compassividade de Jesus é ressaltada nesse texto. Ele é movido por isso. E a compassividade dele não se dirige, como eu tenho chamado a atenção, apenas para o seu povo, o povo da aliança, a quem Jesus tinha vindo em primeiro lugar. O seu ministério, preferencialmente, era de fato para os judeus, como ele havia mencionado no episódio da cura da filha da mulher cananeia. Mas Jesus indica logo aqui para os seus apóstolos que ele veio para cumprir a bênção de Abraão. E que a bênção de Abraão alcançaria também as outras nações e os outros povos da terra. Meus irmãos, é verdade que a compassividade de Jesus, a compaixão de Jesus, não deve eclipsar o fato de que os milagres são sinais. Antes de mais nada, eles apontam, eles revelam a divindade de Cristo, o caráter de Cristo, os atributos de Cristo, a obra de Cristo, atestando que de fato ele era o Messias prometido, o Salvador do seu povo. Não apenas dos que estavam perto, mas também dos que ainda se encontravam longe. Mas por outro lado, esse fato, ou seja, e que a compassividade de Jesus não deve eclipsar o fato de que os sinais, de que os milagres são sinais, também isso não deve eclipsar o fato de que Jesus agia com essa motivação da compaixão. Eram sinais, sim, mas Jesus eram sinais realizados, motivados por compaixão. Jesus sentia dó da condição daquelas pessoas. Desde o início do Evangelho, Jesus é apresentado como alguém que se compadecia daquele povo, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastores. Na Bíblia, geralmente utilizado mais para governantes, pessoas que cuidassem de fato daquele povo e zelassem por aquele povo. A compaixão de Jesus, meus irmãos, é ressaltada aqui pelo fato dele não querer despedir as pessoas naquela circunstância. Ele as havia curado, mas havia ainda uma necessidade, elas estavam com fome, elas poderiam desfalecer pelo caminho, e movido pela compaixão, Jesus realizou mais uma vez, novamente, um milagre da multiplicação dos pães. E aqui vemos mais uma vez, meus irmãos, as bênçãos de Abraão chegando aos gentios. Jesus cura e alimenta uma multidão de judeus. Logo a seguir, ele cura e alimenta uma multidão de gentios. E em terceiro lugar, nesses dois versículos, eu chamo a atenção dos irmãos para a reação dos discípulos nessa circunstância e nessa situação. Versículo 33, observem. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Nós já conhecemos essas palavras, não é? Eles disseram coisa semelhante por ocasião da primeira multiplicação dos pães. E aquilo que nós nos perguntamos, eu creio que os irmãos também, ao verem a reação dos discípulos nessas circunstâncias, não muito depois, alguns meses apenas após a primeira multiplicação dos pães, depois da primeira multiplicação, depois do que Jesus havia feito em circunstância absolutamente semelhante, lendo o texto, talvez a nossa primeira reação seja inacreditável. Como é que eles será que eles será possível que eles tinham sido tão incrédulos, que eles fossem tão incrédulos, não compreendessem que Jesus podia multiplicar aqueles pães? E então,
ao invés de levantar algum tipo de problema, novamente, como nós vamos alimentar essa multidão, colocar logo o problema diante de Jesus para que ele pudesse realizar o milagre? Será possível que eles já tivessem esquecido um evento daquelas proporções, daquela natureza, tão semelhante a isso, uma circunstância tão semelhante? Será possível que eles não tivessem ainda aprendido que a solução para os nossos problemas insolúveis está em Cristo Jesus, o nosso, eu repito, poderoso e gracioso e generoso Salvador? Eles não tinham aprendido. Se os irmãos avançarem um pouquinho mais só na leitura, aqui no capítulo 16, e observarem a partir do versículo 5, logo adiante, lerão assim: que tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Percebendo Jesus que eles estavam discutindo entre si, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e dos 4 cestos, e de quantos cestos tomastes? E para destruição, interpretação liberal, crítica, Jesus continua: nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Indicando que claramente foram 2 eventos históricos. Rejeitar a historicidade desses 2 eventos como distintos é rejeitar a autoridade de Cristo, nosso Salvador. Mas o que o texto faz, então, no verso 11, Jesus diz ainda: como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão? Eles estavam achando que o problema era pão. Por coincidência, eles tinham esquecido normalmente de levar pão. Iam passar para o outro lado e não tinham abastecido. E aí, quando Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles disseram: ih, rapaz, é que nós esquecemos de levar pão. Não tinha nada a ver com pão. Jesus não estava falando de pão. Jesus estava falando do perigo da doutrina maligna dos fariseus e dos saduceus. Eles não precisavam se preocupar tanto com isso. Eles não sabiam que Jesus poderia suprir de forma abundante a necessidade deles, se eles se confiassem a Ele. Mas, meus irmãos, antes de sermos tão rigorosos com os discípulos de Jesus, paremos um pouquinho e pensemos um pouco. E nós? Nós também, com frequência, não esquecemos que o Senhor Jesus é o nosso poderoso e generoso Salvador e que supre as nossas necessidades. Nós também, quantas vezes, depois de experimentarmos a bondade, o poder, a graça soberana de Deus em Cristo, em nos conduzir, em suprir as nossas necessidades, nos encontramos em outra situação semelhante e parece que nada aconteceu. E novamente nós duvidamos, novamente nós nos esquecemos que em circunstâncias passadas, semelhantes a essas, Ele vem em nosso socorro. E Ele supriu as nossas necessidades, Ele nos abençoou. E por que nós estamos ansiosos com a nossa vida, quanto ao que haveremos de comer, ou beber, ou vestir, ou o que acontecerá no futuro, ou com a enfermidade dos filhos, e isso, e aquilo outro? Nós já conhecemos essa história. Nós já sabemos, por experiência, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus veio em nosso socorro, se manifestando ser um poderoso e generoso Salvador, e compassivo Salvador. Mas, irmãos, além das circunstâncias específicas, no verso 29 a 31, e do problema conhecido, a necessidade da multidão, a compaixão de Jesus e a reação dos discípulos, observem, a partir do versículo 34, a solução esperada, é claro, para esse problema. Esperada
mas não menos maravilhosa e surpreendente. Ou seja, um milagre. É verdade que na multiplicação anterior foram mais pessoas, 5.000 apenas homens, número aí total pode subir a 20.000, a 25.000, contando com as mulheres e crianças. Eles tinham muitos filhos, os judeus. E o número de pães disponíveis era maior. Afinal de contas, na primeira só tinham 5 pães, agora tinham 7. Que diferença, né? 5 para 7, para alimentar 5.000 ou 4.000, na verdade, não faz diferença nenhuma. A solução é esperada, mas ela não é menos maravilhosa por ter sido repetido, ou por acontecer uma segunda vez. É Deus manifestando quão poderoso e gracioso o Salvador é o que nós temos. Que estava ali pronto e disposto e tinha poder para realizar esse milagre, esse evento excepcional, extraordinário, onde a partir de apenas 7 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus, mais uma vez, sacia a fome de uma grande multidão. Aqui eu chamo a atenção também dos irmãos e irmãs, com relação ao uso que Jesus faz desses recursos disponíveis. Aquele que, com a sua palavra, trouxe à existência os céus e a terra, ele não precisaria do nada, ele não precisaria partir nem de 5, nem de 7 pães e de peixinhos. Ele poderia simplesmente realizar o milagre. Mas ele parte dos recursos disponíveis, ou seja, ele parte daquilo que já tinha, que já existia, que as pessoas trouxeram e então a partir dali ele realiza o milagre. Também chama a atenção dos irmãos, apenas a título de observação, que o Senhor Jesus dá graças a Deus e emprega os discípulos na distribuição daquele alimento, o que chama vem logo à nossa memória o que nós fazemos uma vez por mês aqui na ministração da ceia, quando nós partimos o pão, a semelhança do que o Senhor Jesus fez, e então entregamos para que esse pão seja distribuído aos presentes, simbolizando o corpo de Cristo, o seu sangue partido por nós também, quando participamos do vinho, e a comunhão que nós temos em Cristo Jesus como cabeça, sendo nós o corpo, a igreja, o seu corpo. Também chama a atenção do fato de que comeram todos fartamente, como no primeiro milagre. E ainda sobejou, e ainda sobrou. Sendo que no primeiro milagre sobraram 12 cestos. Certamente não é um número aleatório. O mesmo número das tribos de Israel. Ou seja, os 12 apóstolos também na dispensação da graça. Ou seja, sobrou abundância ali de sobra de alimentação para o povo de Deus. O primeiro milagre foi para os gentios, os judeus. Aqui não mais 12, mais 7, um número mais genérico na Bíblia, mais geral. E que aponta, e que normalmente na Bíblia simboliza o número da suficiência. Sobrou o suficiente, sobrou bastante, sobrou tudo, mas não apontando ali para os gentios, mas sim para os judeus. E então, lemos no último versículo que o Senhor Jesus, agora sim, ele despede as multidões, curadas, alimentadas, ensinadas, para que elas possam então ir para a sua casa. E Jesus parte ali para, diz Mateus, a região de Magadã. Marcos faz referência a Dalmanuta. Ninguém sabe onde fica esses lugares. São lugares desconhecidos, são regiões que nós não conhecemos, certamente regiões conhecidas ali com 2 títulos, com 2 nomes, essa é uma coisa muito comum. Se nós dissermos que alguém foi para a zona Bragantina ou para a região do Salgado, nós não estamos dizendo coisa errada, usando 2 nomes, estão indo mais ou menos ali para a mesma região, e é muito comum que mesmas regiões tenham 2 títulos ou 2 nomes. Nós não sabemos onde é porque não
não importa ainda, mas muito provavelmente continuando ali numa região gentílica. Meus irmãos e irmãs, o tempo corre e eu desejo rapidamente extrair dessa passagem bíblica, desse relato, dessa segunda multiplicação dos pães, algumas lições para nós. Eu lembro apenas que quando consideramos a primeira multiplicação dos pães, eu ressaltei duas lições principais. Primeiro, que os nossos recursos, apesar de serem escassos, absolutamente limitados nas mãos de Cristo, eles são absolutamente suficientes para que Ele realize a sua vontade, o seu plano, a sua obra, aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. Isso é verdade, meus irmãos. Nossos recursos são poucos, não passam de 5 pães, 2 peixinhos, para uma obra grande. Mas Cristo pode multiplicar as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos dons, a nossa situação, de tal maneira que aquilo que Ele tem em mente, em vista, possa ser realizado de uma maneira que nós nos surpreendemos. Mas muito mais do que isso, na primeira multiplicação dos pães, eu chamei a atenção dos irmãos para a lição principal daquele milagre, e também desse milagre, num certo sentido. É que Jesus é o pão da vida. No Evangelho de João, o registro dessa multiplicação é seguido por um discurso de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João, aonde o Senhor Jesus se apresenta como pão da vida. Ele condena a multidão porque o estava seguindo apenas porque queria mais pão. E Jesus estava oferecendo a ele a si próprio como o pão da vida. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João liga a multiplicação dos pães a essa verdade bíblica mais importante: Jesus é o pão da vida. Essas multiplicações de pão ilustram exatamente essa verdade bíblica, esse fato bíblico. Assim como no deserto, o Deus de Israel fez vir pão do céu para alimentar o seu povo, agora Jesus estende essas bênçãos a gentios e judeus com o pão da vida para a alimentação de todo aquele que tem fome e sede da justiça de Cristo. Ele é o pão da vida. Mas, meus irmãos, nosso texto também tem as suas lições. E do texto que nós acabamos de considerar, eu desejo ressaltar com os irmãos rapidamente algumas lições. A primeira dela diz respeito ao que eu já mencionei, a reação dos discípulos. Não sejamos muito rigorosos com os discípulos, porque nós também reagimos com muita frequência de forma semelhante quando nós passamos por dificuldades e necessidades que nós concluímos que nós não vamos poder supri-las. Não está em nós a capacidade e o poder de supri-las. Quem de nós pode acrescentar sequer um côvado ao curso da nossa vida? Então, nessas horas, meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender com Jesus e então ir a Ele e colocar as dificuldades e os problemas nas mãos do Senhor. E por menores que sejam os nossos recursos, o Senhor Jesus vai nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Mas não é verdade que quando essas dificuldades vêm, esses problemas vêm, com muita frequência nós nos encontramos reagindo de forma semelhante aos discípulos? Já vimos a graça de Deus, já contemplamos em tantas outras situações difíceis da nossa vida o poder do nosso Salvador, a generosidade do nosso Salvador, a compassividade de Cristo. Mas parece que às vezes nós duvidamos ou que Ele tem poder, ou que Ele é generoso e compassivo o suficiente para vir em nosso socorro e fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas Ele pode, mas tais somos nós, pecadores,
e podemos aprender aqui a não errar nesse sentido. O problema não é pão, o problema é falta de confiança em Cristo como um poderoso e generoso Salvador. Em segundo lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para a utilidade dos discípulos, que foram empregados como servos para a ministração da bênção de Cristo. E, apesar deles, apesar da incredulidade, da pequena fé, apesar de, nesse momento em que eles, poderíamos esperar, estivessem firmes ali e levassem o problema a Jesus já de outra maneira e reagissem de maneira diferente à questão que o Senhor Jesus colocou, ainda assim, o Senhor os utilizou, mais uma vez, como instrumento para a distribuição das suas bênçãos, para que elas chegassem aos gentios, e assim eles pudessem ser alimentados. E é assim, meus irmãos, é sempre assim. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as poderosas, as sábias, os fortes. Ele apraz a ele utilizar pecadores como nós, homens e mulheres de pequena fé, como instrumento de comunicação das bênçãos de Abraão aos gentios. As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, não conhecem a graça salvadora de Deus em Cristo, e o Senhor poderia utilizar anjos nessa tarefa, mas Ele comissiona a homens para pregarem o Evangelho, e anunciarem o Evangelho, e levarem o pão da vida àqueles que estão subnutridos espiritualmente, porque Deus é poderoso e gracioso, e seu Filho é um generoso Salvador. Por meio da igreja é que são abençoadas todas as nações da terra. Chamo a atenção dos irmãos também, e aqui nós chegamos às principais lições, eu penso, do nosso texto, para o poder de Cristo. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há enfermidades que Ele não possa curar. Não há necessidade que Ele não possa suprir. Nele reside a plenitude da divindade. A Ele foi concedido todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Esse é o nosso Salvador. É o Filho de Deus Todo-Poderoso. Tem poder para fazer absolutamente, infinitamente mais do que qualquer um de nós pode imaginar, pedir ou pensar. Assim como variedade enorme de enfermidades, e enfermos, e coxos, e aleijados, e cegos, e mudos, e temos visto tantas vezes, e leprosos, endemoninhados, foram curados pelo Senhor Jesus, assim como Ele teve poder para multiplicar pães, e não apenas uma vez, assim como Ele teve poder para andar sobre o mar, aquietar o mar, Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Uma das verdades bíblicas que esse texto, assim como o anterior, certamente nos revela sobre Cristo, nosso Salvador, é que Ele é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra. Ele tem poder sobre os homens, tem poder sobre a criação, tem poder sobre o pecado, Ele tem poder sobre a nossa vida, Ele é o Todo-Poderoso sobre o céu e sobre a terra. Mas mais ainda, irmãos, o que esse texto chama a atenção e o distingue da passagem anterior é exatamente a compaixão de Cristo. É assim que o texto começa. E tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desse povo. Ele havia curado aquelas multidões, mas elas ainda permaneciam com fome. Podia ser um detalhe. Os discípulos provavelmente chegariam e dariam a solução deles se Jesus não tivesse se antecipado: despede a multidão. Mas Jesus se antecipou e disse: não, eu não vou despedir a multidão. Nós vamos, movido por compaixão, vamos saciar a fome dessa multidão. Portanto, meus irmãos, o texto nos ensina que não há pessoa que o Senhor Jesus não deseje abençoar. Não apenas não há enfermidade, doença, necessidade, problema, dificuldade que Ele não possa resolver, suprir ou solucionar. Mas não há
nem pessoa, nem problema que Jesus, ou pessoas especialmente, que Jesus não esteja disposto a abençoar. Não apenas a judeus, eu repito, essa é a grande lição do texto, mas também a gentios. Não apenas curas e pão para judeus, mas curas abundantes, como havia sido prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, no capítulo 36, no versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Essas promessas não eram apenas para os gentios, elas eram também para os judeus. E aqui, irmãos, vemos a enorme compaixão do nosso Salvador. Ele está disposto a abençoar todo tipo de pessoa. Gentio, judeu, brancos, negros, pobres, ricos, cultos, indoutos, não importa. Ele está pronto para abençoar todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, e confiando-se a Ele como seu Salvador, serão mudados e transformados pela misericórdia e pela graça de Deus. A Bíblia deixa claro, Deus não tem prazer na morte do perverso. A sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Jesus concede aos gentios as mesmas bênçãos oferecidas aos judeus. A salvação também, assim como para os gentios, ela é oferecida para os judeus. Esses milagres da multiplicação dos pães de peixes, oferecidos de forma graciosa e misericordiosa a judeus e gentios, irmãos e irmãs, qualquer um pode perceber, prefiguram a ceia do Senhor. Partiu, distribuiu, deu aos discípulos. Num certo sentido, aquelas multiplicações, elas estão antecipando e prefigurando esse banquete do qual participariam não apenas os gentios, como no caso anterior, mas também os judeus, mas também os gentios, unidos pela misericórdia, pela graça e pelo poder salvador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a por sua vez, antecipa aquele grande e glorioso dia em que judeus e gentios, juntos, remidos pelo sangue do mesmo Cordeiro, que juntos participam da ceia do Senhor, um dia participarão com Cristo desse banquete celestial, escatológico, no estado eterno, quando o Senhor Jesus retornar em glória. E nós então participaremos com Ele, uma vez que na ceia nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. E quando lermos o registro dessa segunda multiplicação de pães, pensemos especialmente naquilo que ela nos revela sobre Cristo, porque esse é o propósito dos evangelhos. Nosso Senhor é um poderoso, um generoso e um compassivo Salvador.